Olá, todas e todos, mais uma vez, nós nos encontramos aqui para alguns momentos de reflexão. Hoje eu gostaria de trazer à memória um texto de Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 6. Aí fica o desafio para as comunidades, para vocês lerem em casa. Hoje nós gostaríamos só de mencioná-lo para a nossa reflexão. Esse texto fala sobre a despedida de Moisés do povo. Moisés, depois de ter carregado o povo, junto com o povo, aliás, os 40 anos no deserto, conforme diz a narrativa bíblica, ele estava começando a se preparar para se despedir. E esse texto, ele reflete um discurso de despedida de Moisés. E uma das palavras-chave que aparece no versículo 6 é a palavra ser corajoso, ou tenha coragem. Uma questão que nos indaga e que nos provoca. O que é coragem? Muita gente acha que ser corajoso ou ser corajosa é não ter medo de nada. Já os psiquiatras e psicólogos dizem que não ter medo de nada não é sinal de saúde, é sinal de doença, é sinal de perigo. Uma pessoa que não tem medo de nada se põe a perder muito fácil. Perdeu a noção de cuidado. Como pode a palavra coragem ter esse significado se a própria tradição bíblica também fala da importância do cuidado? Diante disso, acho que é importante pensar o que a coragem tem a ver conosco. A Bíblia fala muitas vezes em ser vigilante. Ser vigilante é ser cuidadoso. Se ser corajoso é não ter medo de nada, a gente deixa de ser vigilante, deixa de ser corajoso. Por exemplo, o apóstolo Paulo lembra em 1 Coríntios 16, os versos 13 e 14, nas recomendações que ele dá para a comunidade, ele começa dizendo que é para ser vigilante e para ter coragem. Sendo que ser vigilante pressupõe cuidado e se ser corajoso é não ter medo, pressupõe falta de cuidado. É exatamente aí que a gente precisa redescobrir o sentido da palavra coragem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a capacidade de encarar os nossos medos, de encararmos os nossos medos, assumi-los e por causa disso não sermos imobilizados por eles. Uma pessoa que seja dominada pelo medo, ela acaba sendo controlada, imobilizada e acaba sendo vítima do pânico e de tantas outras situações que não permite que ela ande. A coragem é a capacidade de olhar para esses nossos medos, de assumi-los. Quem não assume os seus medos não consegue caminhar. Quem não assume que tem medo também não consegue caminhar, porque se não assume, não enfrenta. O texto bíblico fala que o povo de Israel ainda ia ter que enfrentar muitas situações desagradáveis e desafiadoras. Se eles fossem dominados pelo medo, eles não conseguiriam seguir adiante, não conseguiriam chegar na terra prometida. O texto bíblico, na boca de Moisés, lembra do desafio. Deus está conosco, então não vamos deixar de enfrentar. Vamos seguir adiante. Vamos enfrentar desertos, momentos dificultosos, mas nós nunca estamos sozinhos. E por conta disso, o povo era capaz de seguir, confiante, às vezes tropeçando, às vezes traindo a própria confiança, mas aprendendo no decorrer dos seus dias o desafio de ter coragem. Penso que nós todas, somos pessoas convidadas a aprender dessa mensagem do texto sobre a história de Moisés, o desafio de ter coragem. O próprio Moisés, desde o início da sua caminhada, precisou aprender a enfrentar os seus medos. Um homem que, segundo ele mesmo, tinha dificuldade de falar, pesado de língua, tinha temores, como enfrentar os poderes do Egito e afins. E mesmo assim, confiante em Deus, enfrentou os seus medos. Que Deus nos ajude, que a presença do Espírito de Deus, como força, nos inspire e nos impulsione a continuar na vida, enfrentando todos esses momentos com coragem, fé e confiança. Porque coragem é um dos sinais da presença da fé depositada por Deus em nossa vida. Que Deus nos ajude.